Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só te peço que antes não esqueça de deixar o seu like, não esquece de compartilhar também este vídeo nas suas redes sociais, que é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você vai nos ajudar. E quando você compartilha, você nos ajuda a semear a palavra também. Que Deus abençoe a todos vocês que estão fazendo isso. E se você ainda não faz, comece a fazer. Assista esse vídeo, ouça esta mensagem e depois transfira ela para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um pouquinho. Muito obrigado por você ter esperado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro do evangelista Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 18 e 19 somente. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, isso aqui foi o próprio Jesus falando às pessoas. Então eu queria já de antemão começar a falar para os irmãos o seguinte: ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, pelo que o ungiu para evangelizar aos pobres. Quando a Bíblia fala aqui aos pobres, não quer dizer a pessoa que não tem recurso financeiro, tá? Porque às vezes alguém pode entender que o Evangelho é só para os pobres. Não, o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, é para todas as pessoas, todo aquele que o aceitar. João 3,16 já diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é, Jesus, a palavra de Deus, não é destinado a pobres no que se diz respeito à condição financeira. É a pobre de espírito, é a pessoa que não tem o Espírito Santo sobre a sua vida, é a pessoa que vive talvez numa vida de pecado, vive numa vida de injustiça, como a própria palavra nos fala aqui, que ele enviou para proclamar libertação aos cativos. Todo aquele que se sente preso, que se sente acorrentado pelas garras do inimigo, é para isso que o Espírito Santo veio, que é para convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é uma das suas atribuições. Então eu quero fazer uma pergunta para você inicialmente, para que nós possamos dar início nessa mensagem. Vamos lá. Você moraria numa casa toda cheia de sujeira, uma casa cheia de bicho peçonhento, excrementos por todo lado da casa, cheiro horrível, um calor lá dentro que muitas vezes a casa é abafada, não tem ventilação, se torna um lugar que é um calor terrível que as pessoas não aguentam, mosca para todo lado, aquele cheiro temeroso, horrível. Você moraria numa casa assim? Como você se sentiria numa casa dessa? Com certeza você não se sentiria bem. Você precisaria dar uma faxina geral nessa casa, tirar toda aquela sujeira, colocar um desinfetante, deixar um aroma agradável, janelas abertas para que o vento, para que o ar entre, para que você possa respirar naquele lugar. Concorda comigo? Não é isso mesmo? Tenho certeza que você vai concordar comigo que é isso. Agora a minha pergunta é: por que nós muitas vezes somos a habitação do Espírito Santo? Porque quando você aceita Jesus na sua vida, e se você não aceitou Ele, nesse dia você vai aceitar. Nesse momento eu peço a você que reflita sobre essa mensagem e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você
recebe Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Aí torna-se necessário essa faxina geral. E quem vai fazer essa faxina geral? Normalmente quem faz a faxina é quem vai morar na casa, a não ser que você contrate alguém para fazer, mas você normalmente vai morar na casa, você vai fazer aquela faxina geral. O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com você. Por quê? Porque ele não quer habitar num lugar igual aquele. Ele não quer habitar em um pecador que continua usando as coisas do mundo dentro da sua residência. Então o Espírito Santo, ele vai de alguma forma, ele vai transformar aquele lugar. E esse lugar que ele vai transformar é a minha e a sua vida, através da vinda dele. Então nós precisamos ter a absoluta certeza que quando nós entendemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Aí precisa haver uma mudança, porque se não houver mudança, tem alguma coisa errada. Eu me lembro até, eu já contei isso em outras situações, eu me lembro até que eu, quando voltei para os caminhos do Senhor, eu estava com todas aquelas porcarias do mundo dentro de mim. Eu sou ainda torcedor de um time de futebol que eu gosto do esporte, mas eu era, antes de voltar aos caminhos do Senhor, eu era um alucinado. A minha esposa muitas vezes fazia essa reclamação que eu estava assistindo um jogo desse time que eu torcia. Misericórdia, se alguém passasse na minha frente na hora do jogo, eu já dava um grito: sai daqui que eu quero ver meu jogo, e fazia todo mundo ficar calado, e assim, só eu que tinha o poder ali dentro de fazer a minha festa particular. Então eu tinha esses hábitos, aí é uma coisa mundana. Quando eu voltei aos caminhos do Senhor, um dia eu estava assistindo um jogo desse mesmo time, e era um jogo da Copa Libertadores da América, e um jogo que estava passando num horário, tipo 7 horas da noite, 7h30 da noite. No que eu estou assistindo aquele jogo, a minha esposa, num determinado momento, veio falar comigo e falou assim: vamos para a célula? Nós não tínhamos célula na nossa casa ainda nesse tempo. Ela me falou: vamos para a célula? Eu falei: vamos. Eu desliguei a televisão, peguei a minha Bíblia, saímos, fechamos a nossa casa e estamos indo em direção à célula. No meio do caminho, ela, com um sorriso assim meio sarcástico, ela falou assim: Jesus muda mesmo, né? Aí eu entendi, o Jesus muda mesmo, a gente sabe que ele muda, mas por que você está falando isso? Ela falou assim: quem conseguia tirar você da frente da televisão quando o seu time estava jogando? Você ficava totalmente neutro a qualquer coisa que acontecesse. Agora você viu o que aconteceu? Eu chamei você para ir para a célula, você não reclamou, você desligou a televisão e você pegou a Bíblia e veio comigo. O que é isso? Isso é transformação. Então dali para frente eu comecei a entender que realmente o Espírito Santo de Deus, quando ele vem habitar em nós, tem que haver uma transformação. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que frequenta uma igreja, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se batizou nas águas, se não se batizou ainda, se batize. Você que toma a ceia do Senhor todo mês, veja na sua vida se as coisas que eram prioridades no passado continuam sendo prioridades hoje. Com certeza elas não são mais. Mas se as coisas do passado continuam como prioridade nos dias de hoje, comece a rever os seus princípios, porque alguma coisa tem que ser mudada. Nós não podemos servir a dois senhores. Naquele tempo, como eu falei do futebol, em determinados momentos, o meu senhor era aquele time de futebol. Eu vestia a camisa, eu torcia, eu gritava, eu vibrava, e não adiantava quem chegasse perto de mim para tentar mudar alguma coisa. Hoje, eu continuo sendo torcedor do mesmo time, porém, a minha prioridade é outra. A minha prioridade é o Deus que eu sirvo. As minhas prioridades logo abaixo dele são a minha família, são o bem-estar da minha família, dos meus filhos, meu e da minha esposa. É o nosso bem-estar e a nossa convivência com o povo de Deus na igreja. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou pastor de um ministério. Então tudo isso na vida das pessoas tem que haver uma mudança. Quando o Espírito Santo vem habitar em mim, quando o Espírito Santo vai habitar em você, tem que haver uma mudança. O Evangelho tem que ser prioridade em nossas vidas. Servir ao Senhor tem que ser única.
Nós temos que ter um Deus único, porque o nosso Deus, ele é único. Nosso Deus, ele não tem concorrência para ele. Então é necessário que nós venhamos a entender tudo isso. E aí eu quero lembrar os irmãos aqui o que representa o Espírito Santo em nossas vidas. Porque ele vem habitar em nós, mas não é somente habitar, ele vai agir de algumas formas em mim e em você. É um conjunto de coisas que acontecem na nossa vida, e através do Espírito Santo eles são renovados, eles são alertados, eles são seguidos. Aí nós podemos dizer que realmente estamos vivendo para o Senhor. Primeira questão que eu queria colocar para nós, que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida: ele presta testemunho da verdade. Que verdade é essa? Jesus, a nossa verdade, que é a palavra de Deus, é Jesus, aquele que um dia se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. O Espírito Santo testifica Jesus em nós. Quando alguém olha para você e nota que você é uma pessoa que mudou, que você está diferente, o que é isso? É o Espírito Santo testemunhando que Jesus está na sua vida, que você hoje não faz mais parte daquilo que você era. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa no horário de almoço, nós dois, praticamente hoje somos só nós dois em casa, a não ser quando tem um dos filhos que vem visitar. Nós dois estávamos almoçando e nós começamos a falar sobre algumas situações envolvendo a mudança das pessoas, quando as pessoas aceitam Jesus verdadeiramente. E aí eu lembrei, ela lembrou de uma passagem que aconteceu com ela, e eu lembrei de algo que aconteceu comigo também. Anos atrás, uns 20 anos atrás, 18, 19 anos, não me lembro, eu trabalhava numa empresa, que eu trabalhei muitos anos nessa empresa, e as pessoas me conheciam lá, eu era bem conhecido, eu era uma pessoa que tinha um ótimo relacionamento com os colegas de trabalho, não somente do meu setor, mas de toda a empresa. E eu, por causa do cargo que eu exercia um cargo de confiança, um cargo de chefia, eu acabei me tornando conhecido praticamente pela empresa toda. Um dia eu estou lá na nossa matriz, e eu, como sempre, entrei lá na Copa para tomar um cafezinho. Quando eu estou tomando aquele cafezinho, chegou uma jovem que trabalhava lá dentro, que me conhecia também, cumprimentou a mim, cumprimentou a moça da Copa, e nós começamos a conversar. Ela olhou para mim num determinado momento e falou assim para mim: o que você fez? Não entendi. Eu falei: o que eu fiz? Por quê? Ela falou: você emagreceu? Eu falei: que eu me lembro, não, estou do mesmo tamanho. Aconteceu alguma coisa contigo? Você fez alguma coisa? Você mudou alguma coisa em você? No teu visual? Não sei, você está diferente. Ela falou para mim: tem alguma coisa diferente em você? Eu falei: não, eu estou do mesmo jeito, é a mesma coisa. Eu estava inclusive usando o uniforme, o jaleco da empresa. Eu falei: não, normal. Conclusão: tomei meu café, me despedi do pessoal, fui embora para o meu setor de trabalho, que não era ali, era numa obra. Passado algum tempo, já algumas semanas ou meses depois, não me lembro, eu sempre estava indo nessa empresa, na matriz da nossa empresa, e num outro dia calhou de acontecer a mesma cena. Eu entrei na Copa para tomar um café, conversar com a moça da Copa. Essa moça chegou lá também para tomar uma água, tomar um café, me cumprimentou. Nisso, tinha uma janelinha lateral, chegou um rapaz ali, que era irmão na fé, pediu para a moça da Copa um cafezinho. Quando ele abaixou, que ele viu que eu estava lá dentro, ele: ô Milton, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Falei: querido, tudo bem? A paz do Senhor e tal. E ele pegou o cafezinho dele e foi embora. Essa moça que alguns meses atrás, ou algumas semanas atrás, não me lembro, achou que eu tinha alguma coisa diferente. Ela perguntou para mim assim: Milton, você se converteu? Eu falei: sim. Você não sabia? Não. Aquela última vez que você esteve aqui, você já tinha se convertido? Eu falei: já, tem um ano mais ou menos que eu me converti. Eu voltei aqui algumas semanas atrás. Ela falou: ah, então é por isso. É por isso que eu notei que tinha algo diferente em você, e você não soube me explicar, e nem eu sabia exatamente o que era. Está explicado agora. É Jesus na sua vida. Então, queridos, Jesus, ele muda não somente o teu interior, mas ele muda o teu exterior também. Ele vai mudar a tua imagem diante das pessoas. Aquela imagem que você vê no espelho, por exemplo, eu já estou com 61, vou fazer 62 anos. Você olha aquela imagem desgastada pelo tempo, mas Jesus, ele transforma aquilo.
transforma. Nós somos transformados pelo poder do Senhor. E isso tudo é revelado por quem? É revelado pelo Espírito Santo. Aquela moça, ela recebeu essa revelação do Espírito Santo, que algo diferente havia na minha vida, como eu já vi algo diferente na vida de outras pessoas. Eu tenho um cunhado meu que no passado vivia debaixo de droga, de tudo que era coisa que não prestava. Você olha ele hoje, ele remoçou anos na vida dele, depois que ele aceitou Jesus e tomou a decisão de caminhar com ele. Por quê? Porque Deus renova. Como a palavra de Deus falou aqui, que ele veio para libertar os cativos. E quem está no mundo, vivendo debaixo do jugo de Satanás, está acorrentado, está cativo, está preso. Então nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos de Jesus em nossas vidas para que a nossa vida mude. Segundo tópico que eu queria trazer, ele é fonte de testemunho pessoal e revelação. Às vezes tem situações que nós estamos vivendo e que nós não entendemos direito. Poxa, caramba, eu estava propenso a fazer uma determinada coisa e eu não fiz. Algo me mudou e eu não fiz. E olha como foi bom, porque eu ia me dar mal. Eu ia ser prejudicado se eu tivesse feito aquilo. Aí, onde entra o Espírito Santo, que mesmo que você talvez não tenha um entendimento, você não ouça com voz audível ele falando em você, mas o fato dele habitar em você, ele muda a tua vida, ele muda a tua direção no momento oportuno, para que você não venha a ser prejudicado em alguma coisa. Uma vez eu recebi uma ligação de um irmão. Eu já estava há alguns anos no ministério. Eu não era pastor ainda nesse tempo, mas já era líder de célula, já tinha um grande envolvimento na obra do Senhor. E a empresa em que eu trabalhava não era essa que eu trabalhei 29 anos, já era uma outra. Foi depois que eu saí dessa empresa, eu fui para essa outra. E uma vez uma pessoa da empresa me ligou, me pedindo para que eu fosse numa audiência para falar um negócio lá, de algo que havia acontecido quando eu nem funcionário da empresa eu era ainda. Eu falei, não, eu não vou lá, vou estar mentindo, vou estar falando uma coisa. Ah, mas não tem problema. Eu falei, para mim tem. Pode não ter problema para você, mas para mim tem muito problema. Eu não vou mentir e ponto final. A pessoa se incomodou com aquilo comigo, tanto que mais tarde eu fui inclusive convidado a me retirar dessa empresa. Para não dizer demitido, né? Fui convidado a me retirar. Mas Deus me preparou algo melhor depois. Em menos de 15 dias eu estava empregado num lugar muito melhor. Então foi um tempo excelente na minha vida, que como é até hoje, que Deus preparou. Só que o que aconteceu? Depois disso aí, uma pessoa ligou para mim, um irmão na fé, que ele soube de algumas situações que tinham acontecido na empresa, não lá onde eu estava, no setor que eu estava, mas na empresa geral, que até um dos diretores da empresa foi preso, na época, por causa de corrupção. Esse irmão ligou para mim e falou assim para mim: meu irmão, Deus manda te dizer que Ele está te guardando, e você agiu da maneira correta porque você não aceitou o que eles queriam dar para você. E aí eu vi que era uma revelação do Espírito Santo na vida daquele moço, que estava me dizendo que eu havia sido livre do pecado de condenação naquele negócio que estava acontecendo naquela empresa, porque eu me recusei a fazer o que eles queriam que eu fizesse. Então o Espírito Santo, ele revela para as pessoas, ele revela para mim, para você, aquilo que vai acontecer. Às vezes nós estamos até alheios a algumas situações, mas em determinado momento, você está indo numa determinada rua, de repente você muda, fala, eu não vou mais por aqui não sei porquê, eu quero ir por esse outro lado. Esse outro lado vai me fazer ir num caminho maior, vai me fazer perder tempo, mas eu resolvi que eu quero ir por aqui. Às vezes nós achamos que aquilo ali aconteceu porque nós tomamos a decisão, mas não. Às vezes lá naquele outro caminho que você ia fazer, você ia passar por alguma coisa constrangedora, você ia passar por algum perigo iminente, mas o Espírito Santo mudou você de direção. Então ele tem esse poder, porque ele habita em mim, ele habita em você. Tem esse poder de trazer para nossas vidas aquilo que é melhor. Então nós precisamos confiar na voz de Deus, entender, ouvir a voz de Deus, procurar discernimento sobre tudo isso e principalmente obedecer. Outra
Outro tópico é também, ele nos guia nas nossas decisões. Muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão e você não sabe o que essa decisão vai te levar. De repente tem uma situação que aparentemente é a melhor para você, e aí você toma a decisão de seguir um outro caminho. Alguém pode dizer, poxa, mas caramba, você vai deixar de ser contemplado aí com coisas boas, seguindo desse caminho aqui, você prefere ir pelo outro? E a pessoa muitas vezes, ela sendo cristã, ela vai e obedece aquilo que o coração está falando, e lá na frente ela descobre que se ela tivesse ido pelo outro lado, ela haveria de se prejudicar. O que é isso? É o Espírito Santo nos ajudando nas nossas decisões. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, nos ajuda nas nossas decisões. Muitas vezes coisas que podem parecer banais, mas que mais tarde ela pode nos trazer prejuízo. Então, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e principalmente, obedeça. Não deixe de obedecer a voz do Espírito Santo. E Ele é o nosso Consolador. É Ele quem nos consola de toda tristeza, é Ele quem nos consola, quem nos dá a direção de dizer que um dia nós haveremos de estar todos juntos morando na glória com o Senhor. Tudo isso é muito importante que nós venhamos a compreender. Que seja na minha, na sua vida, não importa, que nós possamos crer que o Espírito Santo tem algo para nós em todo o tempo. Amém, queridos? E também, para a gente encerrar, Ele acalma os nossos temores e nos enche de esperança. Muitas vezes nós temos algo que nós precisamos, queremos, estamos até aflitos por aquilo, mas nós não conseguimos entender por que aquilo demora tanto. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar esperança, porque num determinado momento aquilo vai chegar. Se for da vontade de Deus, aquilo vai chegar. Aquilo vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Então, queridos, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, vamos dar ouvidos a Ele. Vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Vamos ouvir o que a palavra nos ensina. Vamos buscar discernimento. Vamos entender e vamos caminhar juntos. Queridos, que a paz do Senhor reine sobre a tua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Depois daremos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu imenso amor, pela tua graça, pela tua glória que é derramada sobre nós. Usa a minha vida, Senhor, em todo o tempo. Que o Espírito Santo que habita em mim, que habita nos meus irmãos, que possa nos dar direção, que possa nos consolar, que possa nos guiar, nos ensinar, e que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. A parte principal que eu entendo, Senhor, da parte do teu Espírito, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos estar atentos à sua voz. Que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo em nossas vidas seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, nesta manhã e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meu querido, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar até agora aqui comigo. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.